Olá, pessoal. Estou aqui com a convidada hoje no podcast da ULID, Tiana Magalhães. Uma honra ter você aqui, Tiana. Fico muito feliz, não só pelo tamanho da profissional que você é, mas me sinto orgulhosa por ter sido coach de Tiana, né? Então, é um dia cheio de significados para mim, né? Então, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Então, seja muito bem-vinda. Só para vocês conhecerem um pouquinho da potência que a gente está aqui na ULID hoje. Tiana Magalhães, ela é trainer internacional de PNL, Time Empowerment, hipnoterapia e Enneagrama. Está entre os 6 primeiros trainers internacionais de Enneagrama do Brasil, consultora Enneagrama empresarial e Enneacoach. Coach. Seja bem-vindo, Tiana, para o nosso podcast. Fala um pouquinho, Ti, sobre você. Compartilha com essa galera aí. Foi um prazer enorme, Juliana, receber esse convite. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Você ter sido a minha primeira coach em 2012 e a gente se encontrar agora e eu vendo todos os seus resultados como líder me deixa muito feliz. E estar aqui para a gente conversar hoje sobre carreiras, sobre enneagrama, sobre desenvolvimento é um grande prazer. Eu fico feliz por 2 motivos. Como todos já sabem, compartilhei no último podcast, minha formação é em engenharia química. Uma carreira muito atrelada a conhecimentos técnicos. E em algum momento na minha vida, para entrar na área de gestão, eu tive o desafio de ter que investir no autoconhecimento, né, em ferramentas que me pudessem ter uma liderança que eu gostaria de ser para os meus liderados. E foi coach de Tiana, tanto nesse momento quanto em outro momento que depois vamos compartilhar também. Então, é uma honra ter você aqui, né? Fico muito feliz desse processo, né, de você estar acompanhando e ser minha primeira convidada do podcast. Tem algumas perguntas, Ti. Você trabalha com liderança também atualmente, né? Como essas ferramentas, como todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem tem ajudado essa liderança a ser mais ativa, de maior excelência? Poderia me dizer aí? Sim, todos esses conhecimentos foi uma construção que eu vim investindo em qualificação e qualificação de alto nível, justamente porque o meu propósito era ajudar pessoas a obterem melhores resultados. E para isso eu precisava fazer o processo comigo antes. E comecei a fazer atendimentos de Enneacoach, utilizando esse conhecimento tão rico que é o Enneagrama. Depois veio outros conhecimentos, né, paralelo a PNL, hipnoterapia, Time Empowerment. E eu comecei a utilizar esses conhecimentos também ministrando cursos. E, de repente, houve um convite, digamos assim, né, uma demanda, pessoas interessadas em também utilizar esse conhecimento para a sua liderança, para o trabalho com mais excelência com seus liderados. E como é que são utilizados esses conhecimentos? E qual o diferencial que eles podem trazer? O Enneagrama, ele é um conhecimento difundido internacionalmente, é muito utilizado por multinacionais a nível nacional e internacional. E também por instituições de ensino. É um conhecimento muito antigo que nos ajuda a identificar o nosso tipo de personalidade. E como nós funcionamos? Por que nós agimos como agimos? Por que a gente pensa como a gente pensa, sente e age? E isso faz toda a diferença para os nossos resultados e também para as empresas. Existe um estudo que foi feito em 2011, onde foi pesquisado nessas multinacionais quais os resultados que elas ganharam levando o Enneagrama para as organizações. E é muito rico esse estudo, porque ele mostra que o Enneagrama ele contribui consideravelmente para a melhoria na comunicação, feedback, gerenciamento de conflitos, negociação, vendas, inteligência emocional e vários outros aspectos. Por quê? Porque o Enneagrama ele ajuda a gente a conhecer de uma maneira muito profunda e clara como nós funcionamos. E o melhor não é apenas conhecer, é saber como nós podemos fazer para a gente acessar o nosso melhor.
E quando a gente acessa o nosso melhor, a nossa performance também ela se eleva. A gente consegue também, com o Eneagrama, conhecer de uma forma muito clara e transparente como os outros funcionam. E eu percebo que isso é um grande diferencial para quem quer trabalhar com pessoas. E numa liderança e trabalho em equipe, quando a gente consegue conhecer o outro com muita transparência, todos esses aspectos que eu mencionei dos ganhos, eles são agregados. Então, aquele profissional, aquele líder, aquela pessoa que tem o olhar de avançar, de ser o seu melhor, de cumprir com o seu propósito e que também está com o olhar humano, porque hoje só competência técnica não basta. A gente, quando abraça a competência humana, a gente tem um grande diferencial. Competência técnica é essencial. Competência humana hoje é diferencial. E as duas caminham juntas. E aí o Eneagrama, ele vem como super diferencial. Então, hoje, eu ministro também treinamentos para a liderança, faço o atendimento também individual de líderes e ajudo com a mentoria como eles podem utilizar na prática o Eneagrama para obter melhores resultados. E os ganhos, eles são assim, incríveis. Além do Eneagrama, que ele acaba fazendo bastante um diagnóstico de como eu funciono, como eu posso melhorar também, e como eu posso estimular as outras pessoas, incentivando-as a fazerem o mesmo movimento. Junto a isso, eu utilizo também a programação neurolinguística, que ela nos ajuda nos aspectos mentais, na nossa forma de pensar. Então, a programação neurolinguística, ela tem algumas pressuposições, vou falar duas, por exemplo, que ajudam muito na liderança, que é respeito pelo modelo de mundo do outro. As pessoas, elas têm formas de pensar, de sentir, de agir, que podem, em alguma instância, se parecer com a nossa ou ser muito diferente. E uma empresa, ela cresce muito quando a gente agrega as diferenças e a gente consegue ter esse olhar para crescer. E respeitar o modelo de mundo do outro é o primeiro passo para isso. E outro aspecto também é que aquele que tem maior flexibilidade domina o sistema. Então, se eu tenho flexibilidade para me relacionar com todas as pessoas, isso transcende os meus resultados, os resultados de todo um time. E aí, eu trabalho também com a Time Empowerment, que é a Timeline Therapy, é uma terapia da linha do tempo, que ajuda a gente a fazer uma limpeza nas nossas emoções. E quantas vezes, enquanto líder, enquanto também liderado, todos nós, alimentamos determinadas emoções que elas podem estar sendo grandes freios para o nosso desenvolvimento e também sendo grandes sabotadores para as nossas relações. Então, eu utilizo essa técnica muito poderosa, é também internacional, que limpa as emoções de raiva, de medo, de tristeza, de mágoa, de culpa e do vício emocional do nosso tipo de personalidade, que o Eneagrama ajuda a identificar. Dentre 9 tipos de personalidade, cada um de nós tem uma, né? E aí eu identifico isso na pessoa e ajudo a fazer essa limpeza. Só para você ter ideia, Juliana, a primeira vez que todos nós sentimos cada uma dessas emoções foi antes dos 7 anos. Então, começou muito antes da gente sonhar em ser algo na vida profissional. Só que esses padrões, eles vão nos acompanhando durante toda a nossa vida. Então, por exemplo, um líder que ele está acessando muito estresse e a raiva, que não é bem gerenciada, é externalizada de uma maneira que gera muito impacto nas relações ali, no dia a dia da liderança, com sua equipe, e também no âmbito pessoal, porque a gente não é só profissional, né? E isso pode ser feito com essa técnica, essa ressignificação da vida toda, através do inconsciente. Então, é muito poderosa. Então, eu hoje atendo também grandes líderes para fazer essa limpeza nas emoções e acessarem de maneira bem gerenciada. Porque a raiva, por exemplo, se bem gerenciada, ela nos traz poder de ação, poder pessoal, que isso faz com que muita gente ganhe um grande impulso. E junto das emoções, com essa técnica, eu ajudo também aos líderes
a trabalhar as questões das decisões limitantes. Porque, às vezes, nós alimentamos decisões limitantes que são construídas no nosso inconsciente a partir de experiências que a gente viveu e acreditou e decidiu acreditar naquilo e foi simplesmente levando adiante, e os resultados que a gente teve está totalmente atrelado à forma da gente pensar, o que a gente acredita. Então, se eu acredito que eu não nasci para ser feliz, eu vou simplesmente agir de maneiras que eu atraia mais e vivencie situações que não me trazem felicidade, seja na carreira ou não, que foi muito do que a gente fez no trabalho de Enea Coach com você na liderança, né? É bem bacana, eu queria compartilhar isso, né? Eu tenho muito orgulho. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de falar que precisam desenvolver algumas habilidades, né? E por você ter acesso a algum treinamento, não significa que você é perfeito, mas uma coisa eu tenho certeza, você se torna muito melhor do que você era. E é um trabalho constante. Então, se você caminhou, sei lá, 40%, 50%, tem uma caminhada ainda pela frente. Então, você não é perfeito. Então, somos pessoas que estamos ao tempo todo sujeitas à melhoria, né? Então, se melhorar, não piora. Melhorar, melhora, né? Então, isso eu ouvi uma vez e eu até hoje gosto, né? Falar assim, se melhorar, estraga. Se melhorar, piora. Se melhorar, melhora. Diante disso, eu compartilhando com o pessoal que está nos ouvindo, nos vendo, eu conheci Tiana em 2012. Juliana, engenheira química, no meu primeiro emprego como engenheira, saí com todas as disciplinas da área técnica. Transferência de calor, operações unitárias. Eu estava doida para projetar algo muito grande voltada a uma fábrica, uma petroquímica, enfim, uma manufatura. E, de repente, tive um presente que foram 70 liderados de idades totalmente diferentes, 20, 30, 50. Eu acredito que na minha equipe tinha uma pessoa até de 65 anos, se eu não me engano. Era isso mesmo, 65, 66 anos. E eram pessoas diversas, eram pessoas que tinham outro pensamento, pessoas que tinham resistência. E eu tinha no meu auge, né, 25, 26 anos, com toda essa equipe, mulher, 26 anos, querendo, né, entre aspas, mandar nesse pessoal todo que já tinha 15 anos de fábrica, 10 anos de fábrica. E foi um desafio gigante para mim. Porque isso a gente não aprende na universidade. A gente tem nossos valores, né? Tem nosso conhecimento de base, da família. Só que na universidade de engenharia, de fato, você não vê nenhuma disciplina voltada para o autoconhecimento e desenvolvimento humano. Então, eu recorri, né, com muito orgulho. Hoje, muita coisa que a gente trabalhou lá em 2012 é reflexo para os meus liderados. Então, eu acredito que eles agradecem, mesmo sem saber do esforço que foi, né, do recurso. E, às vezes, as pessoas olham e falam assim, é sorte, nasceu pronto, nasceu com espírito de liderança, é um líder nato. E, às vezes, a gente tem um costume de achar que isso vem formatado na gente, que é liderança. Eu queria saber, você falou todos os benefícios que isso podem causar, né? Você poderia citar um exemplo de uma pessoa que trabalhou, que foi seu cliente, que teve resultados que você falou assim, nossa, valeu a pena. Como é que foi isso para você, né? Então, compartilha aí com a gente. Primeiro, eu estou te ouvindo aqui e estou, assim, super feliz, porque passa um filme mesmo. Você foi a minha primeira coach e com 26 anos, já cheia de sonhos, e hoje vê aonde você chegou, mas vê também que você não estacionou, continua com a mentalidade, que é a mesma que a minha, de que se melhorar, realmente melhora, e a gente pode, a cada dia, agregar algo novo, se reinventar. Então, estou, assim, felicíssima de estar aqui com você, Ju. Com relação a um case, você é um case de sucesso, isso me deixa super feliz. E vou relatar um outro. No Enneagrama, como eu falei, existem 9 tipos de personalidade. E a gente consegue, com muita transparência, entender as motivações que tem por trás da nossa forma de pensar, sentir e agir.
E dos 9 tipos, fazendo só um resuminho bem rapidinho para falar do exemplo dessa pessoa que eu atendi, é uma líder, e lidera uma empresa com mais de 10 mil funcionários. Existem os tipos de pessoas que têm uma predominância maior de serem pessoas muito movidas pela ação, pelo fazer. E dentro desse grupo, existem 3 tipos do Eneagrama. Um deles é o tipo 8, que, inclusive, é muito comum na liderança ter tipo 8, que é um tipo muito voltado para o poder, também de realizar, é muito de agir. O tipo 9, que é um tipo que, na liderança, ele tende a mediar as coisas. E o tipo 1, que ele tem uma tendência maior de um olhar de perfeccionismo e de buscar focar no certo, em fazer o certo, em ser o modelo de perfeição e esperar dos outros também, né? Varia um pouquinho, tem algumas características mais detalhadas, mas só de uma maneira um pouco mais geral. Existem as pessoas que têm uma tendência, uma predominância mais emocional na forma de agir, de ver o mundo. Essas pessoas, elas têm como uma premissa a importância das relações. E, por exemplo, o tipo 2, que é um dos tipos dessa tríade, na liderança é aquele líder também que tem uma tendência maior de acolher. Só que cada um dos tipos, eles têm aspectos que são super positivos e tem aqueles aspectos que nós podemos dizer que são pontos cegos, que a pessoa não se percebe. E quando ela se percebe, ela pode transformar isso. E aí, só ilustrando aí no tipo 2, aquela pessoa pode escolher muito alguns eleitos e talvez não enxergar que não está dando a mesma atenção para outros. Quando a pessoa enxerga isso, ela transforma. Tem o tipo 3, que é o tipo que você se identificou, que é muito focado em realização, em alta performance. E aí não me surpreende em nada o seu crescimento nesses 10 anos, né? O seu avanço, o seu olhar por sempre se reinventar. O tipo 4, que é um tipo que tem muito uma tendência assim, de focar muito nas emoções, ele tem muita sensibilidade, né, para esse sentido e também é muito criativo. E a tríade mental são pessoas que focam muito em análise, são muito analíticas, as coisas precisam ter sentido, início, meio e fim. Eu faço parte dessa tríade, inclusive. O tipo 5 é alguém que gosta muito de conhecimento, mas ele tem uma tendência de gostar de também se manter reservado. É claro que esse resuminho que eu estou fazendo é quando a gente está na personalidade, que é a nossa consciência limitada. O Eneagrama ele é tão profundo e tão rico que ele nos proporciona enxergar isso e fazer movimentos para que a gente acesse a nossa essência, que é o quê? A nossa melhor versão, na nossa forma de pensar, de sentir e de agir. O tipo 6 é aquele tipo que, na personalidade, ele tende a ser muito leal e também tende a ser alguém que é mais cauteloso, ele analisa muito as coisas e pode alimentar algumas emoções, pode não, alimentar algumas emoções mais fortes, como o medo. E o 7, que é o tipo que eu me identifico, é o tipo que foca muito nessa coisa de gostar de liberdade, múltiplas opções, tende a ter um olhar mais para essa coisa da leveza, da alegria. Desses 9 que eu falei, para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar, porque apesar de ser muito difundido em empresas que têm um olhar de investir para melhoria e os profissionais, sejam líderes ou seja de outro cargo, né, na empresa, que abraçam o Eneagrama como você fez, podem, 10 anos depois, dar o seu relato de como isso fez a diferença. E uma líder que ela já fez o curso comigo há um tempo atrás, e depois veio ser minha mentorada, ela é o tipo 1. E ela estava, antes de fazer o Eneagrama, muito no nível de consciência limitada, da personalidade do tipo 1. Então, o olhar dela, até para conduzir a sua própria vida pessoal e a liderança, era aquela pessoa que ficava muito irritada quando as coisas não fluíam da maneira que ela acreditava, porque o olhar dela era apenas para o certo, e focar no erro. E até para dar feedback, o feedback dela era muito pesado, muito pautado no erro, e não tanto nas possibilidades de melhoria e nos acertos também. Mas era tão inconsciente que ela não se dava conta disso. E aí, quando ela chegou para fazer o Eneagrama, ela ampliou esse olhar, percebeu que aquela forma limitante com que ela tanto lidava com as relações pessoais quanto profissionais, e reflexo disso
foi que ela teve, infelizmente, vários resultados não tão positivos e não entendia por quê. Como assim? Eu sou tão perfeita, eu vejo as coisas com perfeição e eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. Principalmente nas relações, por conta da forma de se comunicar, inclusive. E aí a gente fez um trabalho maravilhoso, limpando essas emoções, trabalhando a forma de pensar, entendendo que ela não precisava ser tão rígida assim, controlar tudo de uma forma tão intensa. E aí ela começou a acessar aspectos saudáveis da personalidade dela, que é o quê? É deixar de lado a ira, agir com muita raiva e acessar a serenidade. Deixar de lado essa necessidade de tudo tão perfeito, e acessar o quê? A aceitação. E aí, hoje, após a pandemia, essa empresa que ela lidera ampliou a quantidade de liderados, tem muito mais do que tinha antes, né? Sobre a responsabilidade do trabalho que ela coordena. E essa empresa está passando por certos desafios, inclusive do comportamento. Muitos liderados, muita gente tendo questões muito intensas emocionais por conta das questões mesmo da pandemia, a gente sabe disso. Ampliou-se consideravelmente o nível de questões de depressão, ansiedade, várias coisas. E aí ela me mandou uma mensagem e disse assim: Ti, eu preciso te falar uma coisa. Como fez diferença fazer todo aquele trabalho e o Eneagrama? Porque eu não sei. Porque hoje eu estou acessando mais a serenidade, sabendo lidar com todo esse caos. E a gente riu muito e disse assim: nossa, realmente, porque se não tivesse feito todo esse trabalho com o Eneagrama, né, talvez você também estivesse na lista dessas pessoas que estão tendo essas questões emocionais e que abala a performance no trabalho. Ótimo reflexo. O ótimo exemplo que você deu faz a gente pensar, né, que às vezes a gente se prepara para algo quando acontece já, né? Então a gente é muito reativo. E isso para a liderança, ele é algo ruim, né? Porque se a gente fosse pensar 3 a 4 anos atrás, a gente nunca imaginaria que viria uma pandemia e que íamos gerir pessoas com o caos emocional que teve na pandemia, né? Muita gente com muitos medos, com muitas perdas. Então, eu vejo a ferramenta como um ótimo aliado. Eu acredito que os liderados de todas as pessoas que passaram por esse processo são gratos, nem sem saber, mas são gratos. E eu vejo também, falando de mim, eu me lembrei agora, né? Não estava nem pensando em falar isso, que teve um trabalho. Um dia que a gente teve um encontro, eu ia apresentar um grande projeto. Um grande projeto. E era eu e o dono da empresa, que era o presidente, né? Até então presidente. E eu teria que convencer ele a investir naquele projeto. Então, eu tinha aqueles mesmos 26 anos lá para apresentar esse projeto. Mas eu estava com frio na barriga porque eu ia apresentar. E você me falou uma coisa naquele momento, me marcou muito, que foi assim: quem sabe mais do projeto do que você? E naquela hora mudou, ligou uma chave em mim que eu fiz, nossa, é verdade. Então, o projeto foi apresentado, foi aprovado, foi implementado, melhorou muito, muito as condições de trabalho da equipe, da empresa, enfim. Mas aquilo ali, o que ficou para mim foi o aprendizado, né? Daquelas perguntas chaves que a gente tinha nas mentorias, né? Então, eu lembrei disso, você comentando disso. E até hoje ela é presente para mim. Quando eu vou apresentar algo técnico, algo que outras pessoas não conhecem, eu fiz, nossa, eu lembro daquela pergunta: quem conhece isso mais do que eu? Não querendo me colocar em um ar de superioridade, mas, sim, de fato, a gente desenvolve as coisas, né? E eu estava aqui refletindo, né? Você já atende muitas pessoas da área, né? Para o investimento da pessoa que decide investir na carreira, né? Como é que você vê a importância dessas ferramentas para o desenvolvimento da liderança? Não da perspectiva da empresa pensar nisso, mas da pessoa planejar sua carreira, identificar os gaps, né?
O que é que você vê? Você vê uma... E eu queria também que você falasse assim, você vê uma melhora? O que é que você vê da nova liderança surgindo, né? Nessa nova era pós-pandemia, né? Eu considero que aquela pessoa que está aberta a aprender, e a vida, a própria programação neurolinguística também fala que não existe fracasso, o que existe são feedbacks, ou seja, todas as experiências que a gente vivencia, ela está querendo nos ensinar algo. Então, como você disse, né, Ju? Quem imaginaria que viesse uma pandemia? Quem soube ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, pode ficar atento. Opa, o que, que esse cenário está me ensinando? E eu lembrei até de um livro que é muito antigo, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. É muito antigo. Acho que a maioria das pessoas conhecem, já leram, porque é muito, muito interessante. Uma história bem simples, mas que ela fala isso. E aí, atrelado a isso, muitas pessoas pensaram e pensam, né, da forma que eu pensava anos atrás. Eu tinha um emprego, uma estabilidade e tal, e eu pensava assim, algo me chama para o meu propósito. A empresa, ela não investir naquilo, e às vezes, o quanto a gente se limita, eu só vou fazer determinada qualificação, eu vou elevar o meu nível profissional, ou conhecimentos que vão agregar para a vida. Esse, por exemplo, Eneagrama, PNL, não é só para trabalho, é para a vida, a gente como ser humano, como pessoa. E quando a gente melhora, tudo melhora, né? E aí, eu comecei a investir. E pessoas até me diziam, mas você está investindo na empresa? Eu sinto que eu estou tendo um chamado para isso. E eu percebo que as pessoas que, não só após a pandemia, depois de ter passado por algumas situações que a fizeram meio que parar para refletir, até o exemplo do outro. Nossa, eu não... E aí me recordo até uma vez que uma colega minha, na época da faculdade, ela mencionou que uma colega de estágio estava muito chateada, acho que ilustra isso. Estava muito chateada porque ela chegou na empresa depois e já tinha recebido um convite para ir para um cargo melhor. E era de liderança, inclusive. E ela iniciando a carreira. E aí essa pessoa mencionou para ela depois assim, olha, eu estava muito chateada com você. Estava realmente muito chateada com você. E com a empresa, como é que eu estou aqui e há tanto tempo e não me valoriza? Não, não, não. Mas depois eu parei e comecei a analisar. Poxa, você entrou aqui, mas eu via que no intervalo você sentava num cantinho para estudar inglês. Enquanto que eu ia fazer outras coisas, eu não estava nem aí. Ia cair uma ficha tão grande para mim que ao invés de eu gastar energia com raiva de você porque você está crescendo, eu vou me espelhar em você. Na PNL a gente fala que é modelagem, ter modelos a seguir, né? Bons modelos. Vou me espelhar em você e otimizar o meu tempo também, agregando valor a mim, independente de empresa, investir. Eu sou meu maior patrimônio, tanto profissional quanto pessoal, e eu vou fazer o mesmo movimento. E o tempo passou e ela começou a se inspirar nessa outra pessoa. Surgiram novas oportunidades e, ao invés dela ficar paralisada ali, quem mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu queijo, ela avançou. E aí tem um conceito que eu gosto muito, Ju, que diz assim, de causa e efeito. É um conceito que o Ted James, que é um dos grandes nomes da programação neurolinguística, ele trouxe para a PNL, né? E que diz o seguinte, a gente conhece o conceito de causa e efeito assim, tudo que eu faço vai ter uma consequência. Se eu plantar maracujá, vou colher maracujá, não tem como colher outra coisa. É um conceito um pouco diferente esse que eu vou compartilhar, que tem a ver com isso, do líder que tiver aberto a fazer esse investimento, como você falou, que é o seguinte. Estando do lado do efeito, é quando a gente terceiriza responsabilidades. Então, o que me acontece é culpa do outro. Então, se eu não avancei na carreira, é a pandemia, é o governo, é alguém que me criticou, é o externo. Então, quando eu estou do lado do efeito, eu terceirizo responsabilidades. O que me acontece não é responsabilidade minha, foi o externo que contribuiu para que aquilo acontecesse. Eu foco no problema, eu foco na dificuldade. Coisa que aquela menina do exemplo iniciou, mas depois virou a chave. Quando a gente está do lado da causa, é quando a gente vai para a autorresponsabilidade. E a gente diz, foi o que eu fiz lá atrás, foi o que você fez também. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje.
do lado da autorresponsabilidade sou eu que sinto e sei aonde eu quero chegar. E, por conta disso, eu vou investir tempo, dinheiro, energia no que for necessário para o meu autodesenvolvimento profissional, pessoal, seja de que natureza for. E do lado da causa também, a gente, além de assumir a autorresponsabilidade, a gente foca no positivo, na solução, valoriza cada coisa, é grato por cada oportunidade que surge diante de nós. Eu lembrei também de outro aspecto, né? Você falando, eu sou muito disso, né? Eu gosto de quando eu tô fazendo uma coisa, eu até diminuí isso, eu acho que isso é bom. Eu acho que eu vou voltar a fazer mais. Uhum. Quando eu tô fazendo algo bacana, né? Eu lembro que quando eu comecei com você, lá em 2012, eu convidei um monte de gente para fazer. Inclusive, alguns clientes, algumas amigas minhas foram, né? Em papéis de engenheiras, né? Pessoas da engenharia. Uhum. Eu acredito muito nessa parte do ganha-ganha, né? Então, você falou aí de se espelhar, se modelar, né? Às vezes as pessoas não olham isso de uma maneira bacana, né? Ver alguém fazendo algo bom, positivo, e não consiga modelar. Pô, vou fazer também, vou fazer o inglês. Ah, pô, que legal, tá cuidando das emoções. E às vezes cuidar das emoções ou fazer esse podcast não significa que a gente é perfeito. A gente é um ser humano que está em constante necessidade de melhoria. Uhum. Eu queria perguntar para você, Ti, que é algo que me deixa bastante curiosa. Você mudou... Você fez um investimento, né? Eu conheci Tiana no consultório dela, iniciando. E hoje ela está atendendo nos melhores, né, consultórios, conquistou muitas coisas. O que nesse caminho você teve que utilizar de ferramenta que você trabalha para não se sabotar, no sentido de desistir, de não acreditar mais no projeto, né? Você veio de um emprego estável, muito consolidada, e enfrentou uma nova ferramenta, assim, na Bahia você foi uma das primeiras, né? Então, desbravou o novo. O que da ferramenta você utilizou? Juliana, eu utilizei isso da ferramenta para conseguir seguir em frente. Olha só, primeiro de tudo foi quando eu mergulhei no autoconhecimento. E o Eneagrama, eu dei a sorte, eu estava participando de um curso e uma colega de São Paulo virou para mim e fez assim: Ti, você precisa conhecer o Eneagrama. E eu sempre tive esse olhar de curiosidade, porque eu sou muito analítica, né? O meu tipo é muito analítica. Eu fiz, como assim? Que conhecimento é esse? E ela me falou, esse conhecimento ele é muito profundo, é muito rico, e ele te traz uma percepção de você muito transparente para você, a partir daí, promover as melhorias que você pode promover para você avançar em tudo que você desejar. E aí eu comecei com esse movimento. Só para te dar um exemplo, as características do meu tipo de personalidade, quando não se desenvolve ainda, está muito nos pontos cegos, tende a ser muito alegre, né? Fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. E isso pode também trazer dificuldades com foco, com disciplina, ser superficial, muita alegria em excesso. Mas naquela época eu não percebia isso. À medida que eu fui mergulhando nesse conhecimento, nesse mergulho interno, esse autoconhecimento, eu fui percebendo isso e entendendo que isso poderia também me sabotar onde eu queria chegar, porque eu poderia até, se eu tivesse com excesso de alegria, de toda hora, poderia até comprometer a minha credibilidade. E eu estava investindo tanto em qualificação, genuinamente querendo fazer um trabalho diferenciado, de ajudar o outro de uma forma muito genuína realmente, mas eu poderia não ser vista de uma maneira que tivesse crédito isso. Então, investir no meu autoconhecimento fez toda a diferença. Por quê? Porque eu identifiquei como estavam as minhas emoções. E aí, eu adquiri esse conhecimento da Timeline Therapy e fiz comigo. Uma das emoções mais fortes que me sabotava era o medo. Enquanto eu não olhasse para esse medo, tem até uma frase aqui, né, que me chamou muita atenção. Cuidado com o medo, ele adora roubar sonhos. Na verdade, é a gente com o olhar do efeito que fica com nossos sonhos ali, talvez, estacionados, e pode até dizer que é o medo, mas, na verdade, as emoções elas são neutras. Se eu aprendo com o que a experiência me traz, eu não preciso mais alimentar o medo, eu posso tomar um impulso para agir.
Então, eu fui minha própria auto-coach, a minha própria NEA-coach, com a ajuda de outros profissionais. Fui buscar ajuda externa, porque nem sempre sozinho a gente consegue. Tem coisas que são muito inconscientes e que precisam ser trazidas um pouco para a consciência, para a gente se auto-perceber. E, resumindo tudo isso, Ju, quando eu decidi que todos os dias de manhã eu ia acordar com o olhar da causa, ou seja, independente das experiências que surjam no meu dia, sejam desafiadoras ou não, eu estou no controle e eu decido como o meu dia vai terminar. Eu posso decidir terminar o meu dia com um olhar de fracasso ou de pegar aquela experiência, aquele aprendizado para ser um impulso para agir de maneira diferente. Você falou de uma coisa que ela permeia, né? Eu vejo que... Eu tô lendo um livro, tô gostando bastante, ainda não terminei, né? Aurora, foi indicado por uma amiga minha. É bom você ter essas relações que te indicam coisas boas, né? Você andar com pessoas que vibram na mesma sintonia. E esse livro ela fala justamente que foi nos ensinado como criança, quando criança, que corajoso é uma pessoa que não tem medo, né? Então, a gente fala para a criança, você não é corajoso, não? Tenha medo, não. Você, ali é um bicho, é uma cobra, um exemplo. Mas a cobra não vai te picar, que ela tá, enfim, tá guardada. Não tenha medo. E a gente foi aprendendo isso de uma maneira equivocada, né? E foi moldado desde a infância que a gente não pode sentir medo, né? Só que tem alguns momentos que o medo congela. Eu concordo, já fui vítima disso também, né? Por isso que eu busco as ferramentas para sempre estar me ajudando. Só que coragem é justamente a presença do medo, ele tá lá o tempo todo. A coragem é justamente você ir mesmo com medo. Porque se você não tem medo, não precisa você ser corajoso, né? Então, essa passagem do livro que ela cita, outros livros, me chama muito a atenção, porque realmente, muitas vezes, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não. O medo, ele existe. Mas a gente tem que ser corajoso de ir com medo. E, claro, você ir com medo, sem um preparo, sem algumas ferramentas, alguns investimentos, é difícil. No curso de Planejamento de Carreira, né, no curso que vai ser disponibilizado em breve, a gente fala muito desse cuidado de investir em conteúdo. Eu não vou falar nem só em treinamento. Conteúdo, eu falo leitura de livro, é um podcast, acessar um perfil de uma pessoa que você inspira e que tem a ver com você, né? Está ali vibrando na mesma sintonia. O que você diz para essa liderança que está lá sentada e nunca fez um investimento em autoconhecimento? Eu diria que nunca é tarde para começar, né? Quando você falou aí do medo, eu lembrei de um filme chamado Divertidamente, que tem uma cena que fala que o medo, ele fala assim, ele tropeça assim numa tomada e aí é dito assim, o medo ele manda bem no quesito segurança. Então, as emoções, como eu disse, elas são neutras, elas não são nem boas nem ruins. A questão é que, antes dos 7 anos, as experiências que a gente vivenciou, a gente interpretou aquela experiência de uma maneira não tão saudável, porque o nosso olhar era tão limitado para perceber os demais aspectos, né, que a gente acreditou naquilo como verdade. À medida que a gente percebe que aquilo ali só trouxe aprendizados para mim, não tem mais porque o medo ou raiva, ou seja lá qual a emoção, estar conectado de uma maneira limitante. Então, tanto que no Eneagrama a gente fala que a gente precisa acessar todas as emoções de uma maneira mais saudável, bem gerenciada, para que a gente possa ter impulso. Então, o que seria de nós se a gente também não tivesse o medo num sentido saudável? O que a gente se colocaria tanto em situações de risco. Então, a gente precisa das emoções. Todas elas têm uma função primordial na nossa vida, principalmente para trazer aprendizado. E são autênticas, né? Justamente. E aí, quando a gente faz essa ressignificação, eu diria para esses líderes, comece se autoconhecendo. Comece trabalhando essas questões e tem algo que eu gosto sempre de falar, o seguinte, muitas pessoas ouvem falar o termo crença limitante, né? E crença limitante, ela está muito associada ao lado do efeito.
Por quê? Ah, tá vendo? Eu tenho esses resultados porque minha mãe falava isso para mim. Dinheiro não traz felicidade. Percebe que é uma forma de estar no efeito? Olha, eu estou tendo esses resultados porque ela falou isso. Só que quanto mais a gente está do lado do efeito, mais dificuldade de mudar a gente tem. E aí que tal trocar o termo crença limitante por decisão limitante? Ou seja, alguém falou algo que também parte do que ela acreditou e ouviu repetidas vezes, ou a gente vivenciou experiências, interpretou com o nosso olhar e passou a acreditar naquilo de forma limitante, mas a gente decidiu naquele momento acreditar naquilo. Então, quando eu atendo, né, as pessoas e eu faço essa técnica com elas, eu ajudo a ela a ir lá no passado, de maneira inconsciente, a identificar qual foi a primeira vez que ela vivenciou uma experiência que a fez acreditar naquilo. Ou seja, ela decidiu acreditar naquilo. E se ela decidiu acreditar naquilo de uma maneira limitante, infelizmente, como alguns profissionais, eu acredito que onde eu estou está ótimo, se melhorar, estraga. É uma decisão limitante. Mas que eu posso ressignificar esse olhar e passar, peraí, mas se melhorar, melhora? E eu acabo de lembrar que esse melhora foi com você, viu? Foi, você estava falando aí e eu estava aqui pensando, foi comigo. Foi com você. Ai, que bacana, Ti. Eu fico feliz, né, de falar um pouco de investimento no autoconhecimento. Né? As pessoas pensam que eu sempre gostei muito de fazer curso, sempre gostei muito de cuidar da minha carreira, de oferecer o melhor para os meus liderados. E no momento que eu senti que talvez não estaria tão pronta para uma liderança, eu não disse não. Eu foquei na causa mesmo. Uhum. Isso fez total diferença, né? O que eu quero falar também para quem está nos ouvindo, que focar na causa não significa que, por exemplo, vou fazer o treinamento e está resolvido, né? Vou ouvir o podcast, vou em Tiana. Ele precisa de muita ação e energia, né? E disciplina. Eu falo muito de planejamento de carreira voltado para as habilidades comportamentais, para o lado emocional, do autoconhecimento, porque foi algo que me tocou, né? Desde sempre. Eu queria que você também falasse na sua visão. Qual a importância hoje? Quais são os ganhos que uma companhia, uma empresa, investindo nessas ferramentas, que às vezes é muito comum. Hoje eu acredito que as pessoas fazem esse investimento individual, né? A maioria dos seus pacientes, seus clientes. O que uma empresa ganha investindo no Eneagrama no ambiente corporativo? Assim, me dê 5 ganhos aí. Olha só, realmente, não dá para só você fazer um trabalho individual, você vai ter muitos ganhos, inclusive na sua vida pessoal. Seu olhar vai ser diferenciado, a forma de tratar o outro, vai entender o mundo do outro, como a PNL falou, e respeitar. Quando isso se estende, além de um indivíduo só, para o coletivo, os ganhos são imensos. Então, além de eu também fazer o atendimento com individual, né, com a liderança e tal, eu também sou convidada para fazer treinamentos com a equipe. E aí a equipe consegue enxergar. É muito interessante porque quando a gente conhece também o tipo de personalidade de quem a gente está se relacionando, aquele olhar que a gente tinha, muitas vezes até julgador, ou até de não entendimento do porquê que o outro age diferente de mim. Ele deveria agir da maneira que eu ajo. E não é bem assim. Uma mãe que tem 4 filhos, os 4, mesmo que sejam quadrigêmeos, eles vão ter tendências diferentes de pensar, sentir e agir. Se tiverem tipos de personalidade diferentes, vai ser mais intenso ainda. Mas como assim? Não teve a mesma criação? É até algo que muitas pessoas acreditam. Como assim as pessoas tiveram a mesma criação? São formas de ver o mundo diferente. São seres individuais, né? Únicos. E aí, quando eu chego para uma empresa, que elas me chamam, um dos aspectos principais, que até problemas que elas estão tendo lá, é na comunicação.
Eu consigo ter uma comunicação muito mais clara quando eu entendo e uso maior assertividade. Então, eu me conecto mais forte com você quando eu sei a forma que eu vou me comunicar de uma maneira que você vai super estar mais aberta para entender e a minha comunicação vai ser mais clara. Deixa eu exemplificar rapidinho. O tipo 8, por exemplo, é um tipo muito da ação e ele tende a ter uma comunicação muito direta. Ele gosta de ser objetivo, direto no que é dito. E vamos supor o tipo 9, que é mais mediador, ambos, quando ainda não se desenvolveram, tá? Que a comunicação também muda e melhora quando a gente vai se autodesenvolvendo. Mas sem se desenvolver, um tipo 9, ele pode tender a fazer um pouco mais de rodeios, de voltas para se comunicar. Aí eu pergunto, o quanto pode ter conflito aqui se um quer objetividade, rapidez e fale logo o que tem para falar em poucas palavras? E o outro não está entendendo por que eu preciso ser tão objetivo, se para mim faz mais sentido desenhar um pouco mais o discurso. Aí pode ter um choque, vai bater. Então, comunicação e feedback, um feedback assertivo, quando você sabe o tipo de personalidade da pessoa, é como se fosse a gente acertar no alvo, sabe? Né? A gente acessa a pessoa, né? Justamente. Então, comunicação e feedback. Vendas, aquela pessoa que tem a pretensão de vender, e toda empresa, ela tem, a maioria das empresas, ela tem um setor comercial, né? A depender do produto ou serviço, e a gente sempre está vendendo algo. Todos nós somos vendedores. Para a gente ser amigo de alguém, aquela pessoa comprou a nossa presença, gostou da gente, para querer estar perto, por exemplo. Então, o setor comercial, se ele tiver alguns elementos que a gente trabalha para mostrar no Eneagrama, para potencializar ou equilibrar, pode ter resultados melhores ou não. E gerenciamento de conflitos é uma das, assim, também no topo do que eu ajudo. E quando a gente começa a compreender por que o outro age da forma como age e buscar se melhorar, e ambos fazem esses movimentos, e quando é o grupo, aí é muita mudança. E os resultados, eles são, assim, incríveis. Vou fazer uma confissão de uma adolescente, não, né? É uma confissão de uma mãe, né? Eu sou mãe. Minha filha Maria Luísa, ela tem 6 anos. E eu sou o tipo 3, como te citou. E quando chegou o momento de desacelerar na gestação, foi para mim uma dificuldade, né? Então, o que eu quero trazer para gestores que são mães, que estão no desafio de desacelerar, ou por outro problema na vida, ou por outro momento, o Eneagrama também me ajudou nessa jornada, né? Eu lembro que eu fiz o treinamento, um dos treinamentos do Eneagrama que eu fiz foi em Camaçari. Eu estava grávida de Maria Luísa há 5 meses. Eu lembro. E eu estava entrando em um ritmo de desaceleração que eu nunca tinha vindo, né? Eu sempre fui performance, engenheira, trabalhava, estudava petróleo. Então, chegou um momento que eu tive que mudar o foco, que foi para ir para a maternidade. E eu lembro que a ferramenta me ajudou bastante, né? A gente fez, o treinamento fez algumas atividades, eu lembro, estão lembrando aqui, e que me ajudou muito, Ti. É algo fora da caixa? O que você vê do Eneagrama também trabalhando nesse lado, né? Que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Juliana, só ajuda no lado profissional? Óbvio que não. Ela ajuda bastante no nosso pessoal. E eu identifiquei no meu lado pessoal, nossa, como é que vai ser minha licença maternidade, né? Se eu não desconectar com esse mundo que me consome 24 horas, né? Eu vivi o trabalho, comi o trabalho. E eu queria que você compartilhasse, assim, depois de mim eu soube que você atendeu outras grávidas, né? Me conta um pouco. Engraçado que você foi a primeira em várias situações, né, Ju? Foi a primeira coach, foi a primeira coach grávida. Olha que legal. Disso tudo que você falou, eu achei interessante. Por quê? Porque o Eneagrama realmente, ele não é só para carreira, não. Ele é muito utilizado. Na verdade, o Eneagrama, ele nos ajuda
a ser um ser humano melhor. Então, existem 4 planos em Jung que ele fala que são importantes para a gente crescer como pessoa e, consequentemente, como profissional, né? Que são os planos físico, mental, emocional e espiritual. Então, o Eneagrama, ele abrange os 4. Então, quando a gente acessa o que há de mais saudável em nós, porque a personalidade é como se a gente tivesse um óculos, esse óculos estivesse embaçado. Então, por exemplo, o tipo 3, que é o que você se identificou, na personalidade, ele acredita que ele precisa performar, ele precisa ter resultados, ele precisa ser aquele aluno nota 10, que isso é o que importa. Mas, inconscientemente, o que motiva essa forma dele de agir é porque ele, no fundo, ele quer ser amado e ele, desde lá da infância, ele passa a acreditar que ele vai ter valor quando ele tiver o quê? Os resultados. Só que ele é um olhar de um óculos que está embaçado. E muitos tipos 3, eles são pessoas que vão escalar os mais altos níveis, né? Vai se tornar o cargo mais elevado da empresa, inclusive, e tal. Só que ele pode chegar num determinado momento, ele começa a perceber que ele não está celebrando as vitórias. Então, vamos para a próxima meta, vamos para a próxima conquista. Mas aquilo não supriu, porque vai ter uma tendência ali de não saber quem ele é. E aí, é muito lindo o Eneagrama, porque ele faz a gente se reconectar com quem nós somos. E aí, quando o tipo 3 entende, se conecta com a essência dele, entende que ele não precisa mais ficar se auto-enganando, achando que ele vai só ser querido quando ele estiver recebendo os aplausos, ele começa a valorizar o que realmente importa. Então, eu lembro perfeitamente daquela experiência sua e lembro que naquele momento eu percebi que eu senti que o maior ganho seu ali, aquela experiência ser única, e principalmente eu, que limpa as emoções das pessoas. E muitas delas, a primeira vez que sentiu raiva, medo, tristeza, mágoa ou culpa, pode ter sido a nossa também, é na barriga da mãe. Então, eu tive um olhar ainda mais especial para te ajudar naquele momento, para você entender que é uma coisa linda que acontece com o 3, quando ele vai se reconectando com o melhor dele, ele começa a valorizar o que realmente importa. Dentre tantos desafios, né, que eu passei nesses últimos anos, assim, a gestação, ela me trouxe uma coisa que eu tenho tanto orgulho de ser a mãe que eu sou para Maria Luísa, né, minha Malu. E começou de lá, né, assim, né, eu sou exatamente a mãe que eu gostaria de ser. Então, o Eneagrama eu me lembro que me ajudou bastante nisso. Então, gente, que bom. Agradecer a ti por ter vindo aqui, né? Foi maravilhoso. Foi muito cheio de significados. Talvez eu não acreditasse, assim, não acreditar. Eu não pensei que ia ter tantos significados, né? Tanta coisa linda a gente viveu hoje, compartilhou, Realmente. celebrou, né? Então, agradecer de coração. Muito feliz de você estar presente nesse momento. Tem muito significado, né? Tem significado que houve trabalho, que houve planejamento, que houve investimento, que houve autocuidado, que houve reconhecimento das emoções, houve saber que a gente nunca deve parar, né? Deve estar em constante melhoria, em constante autoconhecimento. Acontece alguma coisa na nossa vida, a gente precisa se autoconhecer novamente, né? Ver o que mudou, ver o que está acessando e agradecer por tudo e principalmente hoje por ter estado aqui comigo nessa jornada. Ju, para mim foi um prazer também, super significativo esse nosso reencontro, te ver após essa jornada, 10 anos depois, ver você caminhando lindamente, conectada com o que realmente importa, isso me deixa ainda mais feliz. Eu espero que tudo que a gente conversou aqui nesse papo chegue a quem tiver que chegar, quem estiver aberto a isso, e entenda que se melhorar, melhora. E só depende de nós. Então, gratidão. Gratidão.